Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja sobretudo gostando do nosso trabalho. Eu tenho certeza que você já está fazendo algumas anotações, provavelmente deve ter aparecido algumas dúvidas. Vai anotando porque nós vamos ter vamos ter uma aula ao vivo, né, uma masterclass, onde todos você e os demais poderão participar conjuntamente, tá? Aguenta só um pouquinho aí, vamos avançar um pouquinho nos nossos temas teórico-práticos para que a gente possa acrescentar mais dúvidas no nosso trabalho. Pois muito bem, o tema de hoje são os termos e as expressões utilizadas na radiestesia. O que precisa ficar bem claro com relação a essas questões de termos? Primeiro, existe um número enorme de esquisitices esotéricas, que a gente chama coisa de esquizotéricas, né, de expressões que são inapropriadas para a nossa prática. São expressões inapropriadas para outras práticas, mas são expressões especificamente apropriadas para um ramo específico da ciência, tá bom? Nós não podemos sair por aí nos apropriando de expressões, de termos, para definir alguma coisa que para nós ainda é algo volátil, sem consistência. Entretanto, na radiestesia, existem alguns termos e algumas expressões que são muito particulares, são muito nossas, tá? E essas expressões, elas surgiram com base na experimentação de alguns radiestesistas que nos antecederam, radiestesistas de mais de um século. Por conta disso, eu separei alguns temas, algumas expressões. Nós vamos definir algumas, eu tenho certeza que você baixou o texto referente a isso aí, já deve ter dado uma lida, e para que a gente possa discutir um pouquinho cada um deles. E obviamente em cada um desses daí nós vamos fazer uma prática com base naquilo que nós já tratamos, né, na nossa aula anterior, com algumas pequenas práticas. Eu quero lembrar a você que no link da aula 5, né, nesse link, além da videoaula que você está assistindo agora e do texto, tem aquela coisa gráfico. Se você clicar em gráfico, tá, é a mesma série de gráficos, mas eu acrescentei. Nós vamos fazer uma pequena prática no decorrer da aula e é importante que você tenha isso aí à mão para que você passe o seu desenho, faça as suas considerações, faça as suas experimentações. Tá legal? Muito bem. O que é importante a gente começar a falar agora, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Energia. Eu já falei isso para você e agora aqui também é muito claro isso. Vocês, a partir de agora, que estão estudando comigo, vocês não estão autorizados a falar em energia no plural. A palavra energia, ela não designa nada além do que a condição que um sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Tá? Energia não é nem negativa nem positiva. Eu não posso polarizar a energia. A energia é a capacidade que um sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Pois muito bem. A energia, ela pode se manifestar de várias formas, na forma elétrica, magnética, gravitacional. Esse contexto sistêmico que vai definir as condições de como aquele sistema vai funcionar, ok? Muito bem. Então, se você tem um equipamento de rádio, por exemplo, todo o sistema que funciona ali dentro tem características elétricas, tem características magnéticas. Você vai trabalhar, por exemplo, com um conjunto de forças, por exemplo, dentro de um guindaste. Então o guindaste existe algumas quantidades de energia potencialmente armazenadas nas mais diversas estruturas desse guindaste, por exemplo, que pode potencialmente produzir um movimento. Vamos imaginar, por exemplo, que a carga pendurada no guindaste, ela despenca. O que acontece com essa carga? Ela vai despencar por conta da gravidade.
Então a energia potencial guardada dentro desse sistema é capaz de realizar um determinado tipo de movimento, de tarefa, despencar o container lá de cima do guindaste. É exagerado para que você entenda de forma didática. Um ferro elétrico, o grande amor de todas as mulheres. Um ferro elétrico, ferro de passar, tá bom? Eu fui politicamente incorreto nessa expressão? Fui? Tudo bem, eu sou politicamente incorreto, tá? Mas tá tudo bem. Então, o grande amor da vida das mulheres é o ferro de passar. Tudo bem, a energia elétrica que sai da tomada, conectado no plug, passa pela resistência, transforma a energia que se expressa na forma elétrica em energia na forma térmica, que faz o ferro aquecer e, obviamente, deixa as nossas roupas muito bonitas e bem apresentadas, tá certo? Então, essas são as inúmeras variações que pode acontecer dentro de um sistema, tá bom? Então tá. Como é que este sistema se manifesta? Ele se manifesta através daqueles três fatores. A energia, tá? A informação nele contida e a vibração na faixa vibratória em que ele está alocado, tá bom? Nós vamos nos prender e vamos nos ater a uma banda de frequência dentro do campo do trabalho da radiestesia. Nós vamos nos ater a um campo frequencial que varia desde o infravermelho, que são os comprimentos de ondas mais longos, até o ultravioleta. O ultravioleta, os comprimentos de ondas são mais curtos. Então, infravermelho, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, azul escuro, violeta, ultravioleta. Então nós estamos passando por esse espectro de luz visível. É neste espectro de luz visível que nós temos todas as infinitas manifestações tridimensionais, as infinitas manifestações da realidade que nós vivemos. E é com isso que nós vamos ter que trabalhar. Tá certo, gente? Eu comecei falando porque já tinha comentado isso na aula passada, mas é apenas para a gente sempre ter dar uma voltinha, relembrar algumas coisas. E mais do que isso, não se fie de se apropriar de termos e expressões de outras ciências e adaptar ao processo de radiestesia. Por favor, isso não funciona. Nós temos um conjunto de práticas, nós temos um conjunto de preceitos e é com eles que nós vamos seguir. Por isso que a técnica apresenta algumas limitações. Mas dentro desse espectro de atuação, nós temos muitas coisas para fazer. A gente só não consegue ultrapassar os muros do limite que esta técnica, que esta prática, que este conceito, que esta ciência nos apresenta. Tá legal? Então tá. Então, na França, no começo do século XX, ali pelos anos 30, 40 do século XX, então, no começo do século XX, lá pelos anos 30, 40 aproximadamente, desse período, né, a França tinha dois personagens que nós já contamos a história deles e você já leu um pouquinho sobre eles. O Abad Bouli, que foi aquele que mudou o nome de rabidomancia, que era um processo divinatório, para radiestesia, já entendendo que era um processo que tinha a ver com sensibilidade à radiação. E o outro foi o Abade Alexis Mermet, que fez uma obra surpreendente, uma obra que ela é referência até hoje, é uma obra mais consistente na sua leitura, né? Ela é mais densa e ela demanda um olhar focado para as mais diversas práticas ali existentes. Aqui é um livro que não é para amador, é um livro que demanda um conhecimento já avançado para compreender o que ele escreve ali, sobretudo pelas suas práticas. Muito bem.
Neste livro, ao apresentar as suas diversas práticas e alguns pressupostos, surgiram algumas expressões. E essas expressões passaram, obviamente, a ser lugar com o raio mental ou com o raio solar. Então, todas essas expressões elas estão sedimentadas dentro de um conceito. Então, nós vamos aprender isso aqui hoje e vamos fazer algumas expressões. Então, a primeira expressão, que a gente está aí na sequência do seu texto, nós vamos ler junto essa expressão, vai ficar na tela para que você leia. Vamos lá então, junto comigo. Superfícies e linhas magnéticas podem ser chamadas também de campo ou zona de influência. Todos os corpos são envolvidos por um número de camadas magnéticas igual ao seu número de série. O número de série, obviamente, está ali no item 8, que está explicado no item 8, que é o número de série. Nós vamos entender este conceito como sendo uma sensação, muito embora já se tenha esses valores previamente tabelados. Lembre-se que você pode criar a sua própria tabela. Então vamos lá. Superfícies e linhas magnéticas. A palavra magnética nesta situação, ela meio que foi apropriada. Porque magnetismo é um fenômeno onde os campos magnéticos emanados de um ímã, seja ele qual for, seja o grande ímã, que é a Terra, ou pequenas peças de ímã que produzem esses campos magnéticos, o fenômeno do magnetismo tem a ver com esta propriedade da matéria, né, de fazer com que as estruturas ferromagnéticas se alinhem. Isso tem a ver com ímã. Como o ímã, na sua expressão magnética, ele apresenta à sua volta uma atmosfera magnética, né? Porque na medida que você vai se afastando de um ímã, a capacidade de atração dele vai diminuindo. Beleza? Pois muito bem. Então, as superfícies magnéticas, tal qual as linhas de campo magnético, elas se apresentam num determinado corpo. Um exemplo dessa canetinha aqui. Essa canetinha, ela apresenta em toda a sua estrutura, em toda a sua atmosfera, uma série de linhas, e essas linhas são denominadas superfície, a identidade deste material, tá bom? Então, quando nós formos pesquisar um determinado tipo de material, nós vamos medir quantas linhas de campo tem este material. Eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, que é a água. A água, se você pegar um copo com água, um vaso com água, um balde com água, na medida que você vai se distanciando do campo da água, você vai encontrar 7 tipos de... Nós vamos fazer esse exercício hoje. Você vai encontrar 7 tipos específicos de movimento, 7 linhas específicas de movimento, tá? Onde nós vamos designar que ali, aquela substância, aquele elemento químico é a água. Existe um outro fator que também faz a sua identificação, que é o ângulo que esta linha forma com o campo magnético terrestre. Mas isso aí nós vamos ver na sequência. Tá legal? Vamos seguindo todos, que aí você vai chegar lá embaixo, você vai estar compreendendo exatamente tudo que eu estou falando, tá bom? Vamos para Vamos para a outra definição. Acompanhe comigo. Raio fundamental. Todo o corpo emite um raio, cuja direção forma um ângulo invariável com a direção norte e sul. Estas indicações de ângulo foram catalogadas por vários materiais para vários materiais. E nas nossas práticas vamos aprender inclusive como foi feito pela primeira vez. Em suma, este ângulo é feito preferencialmente sobre uma prancha ou sobre uma tabela. Tá? Lembra que eu mostrei para você
esse grafiquinho aqui. Então, nesse grafiquinho aqui eu tenho explicitado os 4 principais ângulos e depois nós vamos fazer um experimento utilizando um determinado tipo de material. Tá bom? Então, isso significa que na medida que eu tenho o norte magnético nesse ambiente aqui ele está virado para lá. Então, na medida em que eu tenho um determinado tipo de material, o raio fundamental ele vai fazer, a hora que eu estiver trabalhando com o pêndulo, ele vai fazer o pêndulo vai fazer um ângulo que eu posso medir este ângulo através de um transferidor. Tá vendo porque eu pedi para você ter um transferidor na sua caixinha de ferramenta, tá? Lembra do transferidor? Olha ele aqui, ó. Transferidor aqui, ó. Isso, aquele redondinho. Ah, esse aqui é o meu, ó. Se você vê o meu tá tudo marcadinho já, com todas as minhas necessidades de ângulo, de tudo, tá tudo aqui, ó. Muito bem. Aí você vai aprender, vou te dar todos esses truques, tá? Na medida que a gente for fazendo. Então, o que acontece a hora que eu trabalho com o pêndulo sobre uma determinada substância? Ela vai emitir um raio. Este raio ele está angulado com um norte magnético num determinado valor. Cada substância tem o seu valor. No final eu coloquei um anexo e se você perceber lá no anexo, tá? O raio fundamental você tem lá no final, né? Você tem a tabela e essa tabela ela tem uma infinidade de elementos químicos, de substâncias, enfim, e que você pode também fazer, utilizando a técnica que eu vou te mostrar, você pode você pode criar para um determinado tipo de material. Posso dar um exemplo absolutamente estúpido e grosseiro? Tá? Vamos imaginar que você queira tirar o raio fundamental, né, desse O exemplo é esse aqui. Isso aqui é uma bolsinha, minha bolsinha de nylon que eu uso para levar os pêndulos, tá bom? Então vamos imaginar que supostamente, hipoteticamente, você queira tirar o número de série, tirar o número de linhas magnéticas que envolve este corpo. E o raio fundamental e que esta peça emana com relação ao norte magnético. Então nós vamos pegar esse material e vamos colocar isso em cima do gráfico e eu vou te ensinar a fazer exatamente como isso é feito, tá bom? Nós vamos fazer com um produto que eu vou brincar com vocês hoje, é um produto doce. É um produto que faz parte de uma outra atividade nossa aqui. Eu vou trazer para vocês aqui e nós vamos fazer o experimento. Tá legal? Então vamos lá. Podemos seguir? Então vamos lá. Raio solar. Esse aqui é muito bacana. Tá legal? Raio solar, vamos lá. É detectado quando se passa um pêndulo entre o objeto pesquisado e o Sol ou outra fonte luminosa. Por exemplo, eu posso utilizar um LED branco e interceptar esse material ou essa área a ser pesquisada e verifico o ângulo que o pêndulo faz com a linha a linha emitida pelo Sol. Este ângulo designa um tipo específico de substância existente naquele local. Vamos imaginar, por exemplo, que tem até um desenho aí na apostila, onde designa o seguinte: você tem uma determinada área e você quer verificar se aquela área tem uma determinada incidência de um determinado, pode ser uma jazida de petróleo, pode ser uma jazida mineral, pode ser a possibilidade de um poço ali naquela área, uma água mineral, enfim, uma água artesiana, uma água de lençol freático, não importa.
Tá? Então a presença de uma determinada substância. Então você fica em cima daquela área ali, ou próximo dela, e verifica o raio emitido pelo Sol naquele momento e o ângulo que o pêndulo faz com este raio de Sol. Ah, Flávio, mas como é que eu vou medir essa direção do raio do Sol? Simples pra caramba. Nenhum livro fala esse negócio para vocês. Mas se você for ao campo, se for praticar geobiologia, você vai ter que ter alguns truques para isso. E um dos truques é carregar consigo um bastão, uma vara de mais ou menos 1,5 m, 2 m, né? Com o tempo esse cajado você possa amarrar um barbante nele. A hora que você cravou o cajado no chão, ele vai projetar uma sombra. Esta sombra... Bem, depois do raio fundamental, nós vamos falar com você agora a respeito do raio capital ou raio mental. Acompanha comigo o texto, por favor. Tá? O raio mental ou raio capital é o raio que vai do objeto ao cérebro do operador. É por meio dele que o radiestesista detecta a presença do objeto procurado, assim como sua natureza, direção, distância, profundidade. A importância do conhecimento e as informações sobre o que se está pesquisando é importante, e neste ponto é fundamental a ativação do campo mental pela alteração do padrão respiratório. Bem, quando a gente chegar lá no falar sobre o raio testemunho, que são temas bastante parecidos, tá? Aí eu vou demonstrar para você a técnica a técnica que eu a técnica da ativação do campo mental. O que, em suma, o campo mental tem a ver com a nossa sensitividade bem aflorada. E, claro, um banco de dados, um conteúdo de informações muito consistente. E aí, tem a turma que é da radiestesia física, que fala muito pouco sobre, que até desdenha um pouco dessa possibilidade. E, claro, aqueles que são os defensores da radiestesia mental, entende que o raio mental, que é o raio capital, né, um nome que está no texto do Abad Mermê como raio capital, este raio, este elo conectivo, este ponto de união interdimensional, porque eu posso ter este raio mental no momento presente, né? O agora, eu estou me conectando mentalmente agora com uma determinada pessoa. Por exemplo, você está fazendo uma mentalização para um amigo, para uma pessoa que está hospitalizada, vai fazer uma cirurgia, está fazendo um tratamento, está internada, está lá quietinha no hospital. Você sabe que ela está lá naquele hospital, naquele quarto ou naquela UTI, sei lá. Você sabe disso. Então você mentaliza nesse momento agora, no momento que nós estamos agora. Você faz isso e essa mentalização cria um raio capital, um raio mental no aqui, agora. Beleza? Pois muito bem. Esse elo conectivo, de alguma maneira, vai influenciar o outro, ou, da mesma forma, seremos influenciados por aquele com quem nós estamos nos relacionando mentalmente. Esta condição é feita por uma alteração de padrão respiratório. Eu vou mostrar para você, mas depois lá no raio testemunho eu vou dar isso aí com detalhe para você entender exatamente o que eu estou falando. É a hora que você começa a pensar, elaborar um pensamento, idealizar um desejo, por exemplo, e você respira. Ao respirar, o teu cérebro muda de padrão, muda de foco repentinamente e acontece um fenômeno elétrico dentro do cérebro que produz uma radiação das ondas eletromagnéticas. E quando a gente estiver falando de raio testemunho, eu vou dar o detalhe sobre isso. Apenas que eu quero que você entenda. Se você está agindo
fazendo uma conexão mental de onde você está com algo que você quer pesquisar. Vamos dizer, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo do Abad Mermet, né? Ele conhecia muito sobre subsolo, conhecia muito sobre análise de subsolo. Então ele prospectou algumas áreas nos Estados Unidos, especificamente no Texas, estando na França, uma conexão mental com a região, com os futuros produtores de petróleo, e dali ele tirou as seguintes informações: profundidade, vazão, tempo do uso, tempo de vida útil daquela área como área produtora de petróleo, certo? Sem nunca ter ido aos Estados Unidos. Ele era uma pessoa de hábitos simples, uma pessoa, né, era um sacerdote com hábitos simples, com hábitos mais, não sei se com voto de pobreza, mas uma pessoa de hábitos simples. Sobretudo, Europa do início do século XX, ainda nas regiões, não só nas capitais, mas o interior também tinha essa característica de uma vida eminentemente simples. Pois muito bem. Então, esta conexão mental, ela é fundamentalmente importante para que eu construa no meu cérebro todos os elementos conectivos para uma possível prospecção, para uma possível análise, para um possível diagnóstico. Então, se eu não sei o que é que está acontecendo, se eu não sei de que se trata, por favor, mesmo que eu seja uma pessoa que vá ao local fazer uma análise, isso não vai surtir efeito. Porque eu vou ser aquele radiestesista do rame-rame, do mimimi, do trololó. Que é isso, é aquilo, e faz pergunta como se o pêndulo tivesse ouvido e depois ele responde como se tivesse boca. Por favor, nós já não estamos mais na cidade, tá bom? Eu prometo para vocês que eu não vou mais falar sobre isso não, tá? Pesquisando os elementos que tem ali, utilizando esse conceito, para! Você entrou, você sabe o que está acontecendo ali. A ponto de você dizer, quanto mais eu utilizo o meu pêndulo, quanto mais eu utilizo o dual rode, quanto mais eu utilizo o aurameter, menos eu preciso dele. Então, enquanto você está usando aquela bengala, perguntinha do sim, do não, é aqui, é ali, aquela coisa, você vai continuar com a tua violinha, com aquela coisinha rame-rame, com aquele mimimi, com aquela vitimização comunista. Okay? Caso contrário, você quer avançar, você vai ter que ter um pouco de empenho nisso aqui. Quando a gente estuda geobiologia, desculpa, eu estou falando assim, nós não vamos ter especificamente, essa é uma prática avançada, vai ser oferecida num outro momento, mas eu vou mostrar para vocês aqui através de desenhos, né, como é que isso funciona. Tá? Quer ver? Eu vou te mostrar agora um desenho de campo, como é que a gente faz com relação à incidência do raio solar. Aí você vai falar, Flávio, vai chegar uma hora que é 11h30 da manhã, meio-dia e meia, 1h da tarde. O sol está a pino. Como é que eu consigo fazer uma coisa como essa? Ok, fechou. Não vai dar para fazer, você vai ter que esperar uma hora certa, apropriada, onde o sol está mais ou menos a 45 graus, isso eu estou falando de entre 9, 10, 10h30 da manhã, é um período muito bom para essa prática, ou quando ele estiver passado da 1h, lá pelas 2 até umas 5h da tarde, dependendo do local onde você esteja. Geralmente, se você estiver muito no sul, muito próximo dos trópicos, isso encurta. Se você estiver muito próximo do Equador, os meus amigos aí de Manaus, você de Fortaleza, tem também uma de Natal, uma de Feira de Santana. Então vocês estão numa área do nosso planeta onde existe uma maior área de insolação. Então para fazer essa medida, é bem provável que vocês consigam começar a fazer o trabalho por volta de 8h da manhã e também pode se estender até 5h da tarde. Claro que o período entre 11h30, meio-dia e meia, 1h, o sol está em cima e fica um pouquinho mais difícil para fazer essa medição, ela fica um pouco mais apertada. Tá legal? Então esse é o raio solar, é o ângulo que o pêndulo faz
com o raio que o Sol emite naquela hora, naquele momento do dia. Independente de onde você estiver, independente de onde estiver o Sol, esse ângulo vai ser sempre o mesmo. Se você sobe um pouco o ângulo, a sombra, ela pode andar, ela pode se deslocar um pouquinho por conta do movimento de translação, do movimento de rotação da Terra. Ela pode se movimentar um pouquinho, mas por conta disso, o movimento angular do pêndulo também acompanha esta movimentação, permanecendo sempre no mesmo ângulo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos passar para o outro. Agora eu vou te contar uma coisa que não está. Vou te contar uma coisa que não está no livro agora. Raio testemunho. Isso é típico da radiestesia mental. Alguns radiestesistas que usam radiestesia física não gostam muito disso. Vamos ler comigo aqui. Raio de testemunhos. Repetindo, neste ponto é fundamental a ativação do campo mental pela alteração de padrão respiratório. Tá bom? 3. Raio capital ou raio mental. Vamos ler comigo. É o raio que vai do objeto ao cérebro do operador. É por meio dele que o radiestesista detecta a presença de um objeto procurado, assim como sua natureza, direção, distância e profundidade. A importância do conhecimento e as informações sobre o que se está pesquisando é importante. Neste ponto, é fundamental a ativação do campo mental pela alteração do padrão respiratório. Vem aqui. Isso que eu vou te ensinar agora também não está nos livros, tá bom? E eu recomendo que você preste bastante atenção. O raio capital ou raio mental ou raio capital é a nossa conexão com aquilo que nós queremos pesquisar. Inclusive pode ser com a pessoa presente ou com a pessoa à distância. Pode ser com uma situação presente, pode ser a análise de uma moradia, onde apresenta algumas anomalias, pode ser alguma questão com as pessoas, onde tem as questões de disfunção. Tudo isso eu preciso ter armazenado no meu banco de dados, eu preciso ter armazenado nos meus níveis intelectuais, eu preciso compreender muito bem como é que tudo isso funciona. Porque a partir do momento que eu coloco isso em contato com o outro, através da minha conexão mental, vai acontecer uma coisa. Então veja só. Atenção, eu tenho lá um ambiente, uma situação ou uma disfunção. Lembra disso na aula passada, né? Que tem a ver com o indivíduo, tem a ver com o lugar onde ele vive ou trabalha e tem a ver com as relações interpessoais dele, que são as disfunções, anomalias ou com as disfunções, anomalias e incoerências. Essas são as 3 possibilidades onde o sistema funciona de maneira anormal. Beleza? Tá muito bem. Então, ao me conectar com esta disfunção, que tem a ver com uma pessoa, ao me conectar com esta anomalia, que tem a ver com o lugar, ou me conectar com esta incoerência, que tem a ver com a situação relacional, o meu cérebro produz e faz um determinado tipo de processamento destas informações. Elas podem ser individualizadas. Eu confesso a você que eu prefiro fazê-las de forma individual. Depois eu as junto dentro do meu trabalho de análise. Você quer fazer tudo junto, também tá beleza, tranquilo. Tá? Geralmente as minhas alunas, o cérebro feminino é muito mais eficiente para fazer coisas ao mesmo tempo. Diferente do cérebro masculino, que ele precisa fazer as coisas compartimentadas. Uma coisa de cada vez. Tá bom? Então, atenção, eu não estou diferenciando o que serve e o que não serve. Eu estou chamando a atenção para características específicas das pessoas, porque depois vão falar que eu sou impoliticamente correto, que eu não sou politicamente correto. Não me enche o saco com isso, por favor, tá? Tá bom, vamos lá. Então,
A hora que você faz essa conexão, você processa algumas informações do seu cérebro, você está com o pêndulo em espera para capturar um determinado tipo de informação, está em busca ou à espera de uma determinada resposta, e aí você vai fazer o seguinte, olha para mim aqui. Você vai manter o teu olhar, se você estiver numa prancha, o olhar atento à prancha e faça isto aqui, ó. Entendeu? Vou repetir. O nosso cérebro, mesmo sendo feminino, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo a hora que você está respirando, prestando atenção na respiração. Então, a hora que você elabora uma ideia, faz um questionamento, abre para um espaço investigativo, está em busca de uma resposta, a situação não está tão presente para você aqui, ela está à distância, né? Você vai criar um raio mental com este local, com esta pessoa, com este local, com essa situação. Ele tem ali você tem ali um elo conectivo, que é a sua mente e aquele indivíduo. A hora que você estruturou isso em seu cérebro, isto cria uma zona de tensão elétrica dentro do cérebro. E no momento que você dá uma cafungada, por um instante, toda aquela estrutura formal, funcional, daquela ideia, daquele conceito, daquele questionamento, ele desmorona, ele desmonta. Isso em eletricidade se chama transiente elétrico. E pela lei de Lenzing, apenas para explicitar para você, a palavra transiente significa um trânsito de uma posição para outra, só que de forma brusca. É como se eu estivesse num determinado nível e bruscamente eu caio para o outro nível. Quem já voou sabe, por exemplo, quando está passando por uma região, voando em uma região onde existe uma alteração na pressão atmosférica, o avião ele acaba, esse baque que ele dá, basicamente seria isso como uma alusão a essa condição de transiência, tá certo? Então, eu quero que você compreenda claramente essa situação, porque quando você for fazer uma análise conectiva com alguém, com uma pessoa, com um lugar, ou mesmo com uma situação, com uma organização, enfim, é importante que o teu sistema mental esteja conectado durante um determinado tempo por uma questão, por um processo de ressonância. Nós já vimos o que é ressonância na aula anterior. Então, é importante que você se conecte com essas informações, quer seja no âmbito vital, quer seja no âmbito de uma moradia e também no âmbito de uma determinada situação. São essas três possibilidades, porque elas se adaptam absolutamente claro com você. Não se fie na possibilidade de alguma esquisitice esotérica. Vou fazer uma mentalização. Não, você tem que ativar o seu cérebro para ele se conectar. Tá? E a ativação é pela alteração da atividade elétrica do cérebro. Bom, por que eu estou contando isso para você? De onde eu tirei essa informação? Através do programa da Guerra Fria. Alguns dados, alguns documentos, que muitas vezes você tem que ter um pouquinho de paciência para correr atrás da documentação. E sempre vai em busca de documentos originais, de informação primária, para você não sair por aí tendo alguém dito uma coisa para você que realmente não é. Aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Tá? Então, estou me referindo a documentos primários. Então, eles estavam fazendo estudos sobre telepatia, quais eram os meios pelos quais as mentes se comunicam de um ponto a outro, como é que nós conseguimos influenciar o outro à distância,
quais eram os mecanismos que poderiam possivelmente ou supostamente ter uma ação de mente para mente. Então, quando começou-se a estudar essa questão da neurociência, percebeu-se que o cérebro tem uma atividade elétrica. Uma atividade elétrica, ou seja, a ação do pensamento, a ação do pensar, exige uma intensa atividade elétrica do nosso cérebro. Tanto é que ele consome uma grande quantidade de glicose. Grande parte da glicose que nós consumimos vai para o nosso cérebro para gerenciar as suas atividades. Bom, então, só que quando essas atividades cerebrais são interrompidas, significa que há um transiente, uma queda brusca da corrente elétrica do nosso cérebro. Ou quando nós mudamos de padrão, estamos pensando em alguma coisa e de repente outra coisa. Ou mudamos o foco da nossa atenção. Aquilo que era parte do nosso pensar, da nossa atividade mental, ela cai lentamente. E aí isso gera um determinado padrão de onda. Mas quando isso cai bruscamente, o padrão de onda ele é quase que instável e produz formas harmônicas daquele pensamento. Ele se divide em várias situações, porque o transiente elétrico no formato de onda quadrada, ele matematicamente falando, ele é a soma da frequência fundamental e de todas as suas infinitas harmônicas. Então, este truque matemático, ele é aplicado à neurociência e é aplicado também ao trabalho radiestésico. Se você vai fazer trabalho radiestésico à distância e vai ficar simplesmente pendulando em cima de pranchinha, em cima de desenho, em cima de grafiquinho, você vai se tornar uma pessoa, um radiestesista como talvez a grande maioria. Eles não sabem, eles não têm essa informação. Por quê? Porque eu sou diferente? Não, porque eu estudo. Eu não confio no que as pessoas dizem pra mim de pronto. Na verdade, confio. Desculpa, não é essa a questão. Na verdade, eu até as ouço. Me fala, o que você tem pra me dizer? Aí eu percebo que a pessoa tem algumas informações que são importantes. Pera um pouco, de onde você tirou isso? Não, eu aprendi assim, pera um pouco. Isso me parece razoável. Para ter fundamento, eu vou precisar correr atrás da informação. Esta questão, quando estava estudando as questões da Guerra Fria, a expansão do comunismo no mundo e todas as técnicas por eles utilizadas, a submissão das pessoas, todo esse contexto de aliciamento, isso me interessou muito. Tá? Então essas técnicas que eles as utilizavam, principalmente na União Soviética, que depois foi disseminada por vários lugares do mundo aí, inclusive no Brasil hoje, algumas pessoas são fortemente influenciadas por técnicas parecidas com essa que eu estou dizendo para vocês. Existe um outro viés na hora que você está fazendo isso no processo de doutrinação, mas não vem ao caso agora. Um dia a gente pode falar sobre isso. Então, esta questão da alteração do padrão mental por uma mudança de foco brusca e repentina produz no nosso cérebro uma ampliação, uma expansão do nosso pensamento através de uma onda eletromagnética que tem a sua fundamental e as suas múltiplas harmônicas. Como é que se faz isso? Utilizando uma ação mecânica com o nosso corpo. No caso, esse respirar tira toda a atividade das mais diferentes áreas do nosso cérebro e leva para a região do hipocampo, que é a região onde a respiração tem um fator prioritário, importante, focado. Então, pensa, constrói, elabora e, ao fazer isso, você libera o teu conteúdo de pensamento e ele se espalha como uma onda eletromagnética. Ora, se esta onda eletromagnética, para que ela
se manifeste novamente, precisa ter um lugar onde isso tem uma ressonância. Lembra da historinha que eu falei para vocês a respeito do rádio? Como é que você ouve uma emissora de rádio? Quer seja no seu celular, no rádio que você tem, enfim, não importa. É importante que dentro desse equipamento tenha um dispositivo sintonizado para isso. Da mesma forma como você abre um canal de sintonização através do seu pensar e do seu sentir, você gera um padrão frequencial. Esse padrão frequencial vai entrar em ressonância com aquilo que você está pesquisando. Então, isto é treino. É muito treino. Se você quer ser um esotérico com X, bem, isso é uma questão sua. Agora, se você quer ser um radiestesista de alta performance, eu estou te dando a dica. Você vai ter que praticar. Não se fie desse lero-lero, desse mimimi, desse trololó, dessas pessoas que se insurgem aí e vêm falando coisas como essa. Tanto é que eu estou, esta informação que eu estou te dando, eu já de pronto não estou deixando ela publicada na internet como algo popular, porque eu não quero que as pessoas saibam, é muito pelo contrário, é claro que eu quero que as pessoas saibam. Estou oferecendo isso a você de coração, gratuitamente. A importância da informação, ela precisa ficar configurada, precisa ficar guardada dentro de um ambiente que ela possa ser protegida. Por isso que eu estou fazendo esse programa e estou protegendo essa informação quando eu compartilho com você. Nós estamos falando de olho no olho. Eu não estou fazendo isso como uma propaganda, não é? Isso não se trata de ser de reserva de mercado, se trata de proteger a informação. Porque se eu chego e propago isso pela internet, alguém assiste esse vídeo isoladamente, pega esse texto, ele vai fazer miséria com isso. O Flávio é o agenda CIA, o Flávio fica fazendo negócio, nada dessas coisas. Eu tô contando para vocês o que aconteceu ao longo desses últimos 50, 60 anos em termos de pesquisa de neurociência. E as técnicas e as práticas dentro do contexto da radiestesia precisam se apoiar nisso aí. Senão, bicho, esquece, vai fazer outra coisa. Não te mete com esse assunto, porque esse assunto é um assunto de alta complexidade. Isso não é para amador. Radiestesia não é para amador. Claro, se você quiser ser um bom radiestesista. Vou repetir a frase que eu repeti lá no... Se você quer ser um instrumentista de tocar uma musiquinha no final de semana no churrasquinho da família, em que as pessoas não se importam muito se você é virtuoso ou não, mas querem privar do seu convívio, da sua companhia, legal, maravilha. Agora, se você quer ser um concertista, quer tocar numa orquestra sinfônica, quer ser uma pessoa de expressão virtuosa, cara, tu vai ter que estudar. Todo esse conhecimento ele vai ter que ficar confinado, ele vai ter que ficar reservado. Tá claro isso? Tá? Então, eu não quero que essa minha fala, nesse contexto do raio testemunho, se configure como algo isolado. Isso é importante que eu estou falando para você. Tá certo? Vamos passar para o próximo item. Acompanhe o texto comigo, vamos lá. Raio vertical. Este raio é emitido na vertical por todos os corpos. As anomalias geomagnéticas podem alterar as suas emissões. Quem estuda radiestesia cabalística se utiliza muito deste princípio. Então, o raio vertical nada mais é do que uma emanação advinda de um determinado corpo. Assim como você percebe que o raio solar produz uma alteração no ângulo do movimento pendular por conta das suas diferentes linhas de campo e as suas possibilidades de série, quando você leva o pêndulo especificamente, ou qualquer outro aparelho, um outro aparelho também pode ser o dual rod, quando você o coloca sobre um corpo, esse corpo tem um determinado volume, na sua vertical, ou seja, na linha perpendicular ao campo magnético terrestre, porque você estando aqui agora, tá? Estamos aqui nós dois.
esteja você em que direção estiver, tá? Não importa que direção você esteja, está passando como se fosse uma flecha o teu corpo. Você está sentado na vertical, tá? Você está vertical aqui, em pé, como eu estou agora. Então existem linhas de campo magnético atravessando o meu corpo, como se fossem flechas. Na linha da minha coluna vertical, da minha coluna vertebral, existe uma linha vertical que me conecta para o alto e que me conecta com a terra. Em radiestesia cabalística nós chamamos isso equilíbrio das forças compensadas. Radiestesia cabalística? Está perguntando o que é radiestesia cabalística? Tá legal. Então vamos lá. Radiestesia cabalística é um tema que nós vamos estudar oportunamente no nosso programa aqui de formação. Existe um material extenso sobre isso, mas a radiestesia cabalística ela foi proposta inicialmente por dois radiestesistas de renome, Jean-Gaston Bardet e Jean de La Foix. Esses dois personagens na história elaboraram uma técnica onde eles utilizam pêndulos específicos com uma camisa em volta. Essa camisa em volta do pêndulo, tá? Ela tem uma palavra. Eu vou te mostrar um pêndulozinho aqui, ó. Ela tem essa aqui é uma palavra. Esse pêndulo em especial é o pêndulo que captura o raio vertical, dentre outras coisas. Vou te mostrar um outro pêndulo aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. É um outro pêndulo utilizado na radiestesia cabalística e ele tem algumas palavrinhas. Claro que nós vamos estudar isso aqui com atenção, com detalhe. Você vai aprender como é que se trabalha com radiestesia cabalística. Mas por hora, vamos nos ater à parte de nomenclatura. Então, na vertical existe uma emanação. Essa emanação pode ser uma emanação de um objeto físico, de um mineral, pode ser uma emanação de um corpo vivo, pode ser de uma substância, de uma tintura, pode ser de uma essência floral, pode ser de uma fitoterapia, de uma homeopatia. Então existe na vertical a presença dessa radiação. Então essa radiação na vertical, nós vamos ter o cuidado agora. Lembra que eu falei para não colocar nó no fio do pêndulo? Lembra que eu falei para não colocar nó no fio do pêndulo? Pois muito bem. Então, um dos exercícios que nós podemos fazer, uma das práticas de análise, é ao soltar sobre um determinado corpo o raio vertical. E a partir do momento que ele fizer um movimento oscilatório, eu tenho a presença da emissão vertical e o seu padrão vibratório, que é o comprimento do fio do pêndulo. E eu vou poder fazer estas investigações das mais variadas formas. Vou te dar quando a gente for falar um pouquinho de prática de consultório, eu vou te mostrar uma que eu utilizo que é super, super, super legal. O paciente deitado, os centros de força voltados para cima, os chakras, e eu acredito que você saiba o que é isso, são os centros de força na região medial do corpo. Então essas emanações verticais que são emanadas do nosso corpo com uma característica sutil, essas emanações verticais têm determinadas características. Essas emanações, eu pego uma emanação que eu já conheço, que eu sei como ela é, geralmente são nesses pontos aqui da articulação do ombro com os meus membros superiores. Nessa articulação eu tenho um tipo muito, muito seguro e muito preciso dessas emanações. E depois eu as comparo com as demais. Então a emissão na vertical, ela é uma emissão que é perpendicular ao campo magnético terrestre. Estando você alinhado com o campo, com o norte e sul da Terra, isso muito pouco influi no conceito daquilo que você está medindo, tá? Nós vamos entender que em determinadas situações o alinhamento é
sumariamente importante. Isso tudo nós sejam corpos vivos ou inanimados. Pode ser, tá? Cada corpo que tem a sua emanação na vertical, um dos fatores preponderantes é o seu volume. Tá? Então, corpos muito pequenos, muito miudinhos, esses praticamente inexiste essa forma de emissão. Tá bom? Ok? Bom, outro tema que é recorrente são as chamadas imagens radiestésicas. O que significa imagem radiestésica? Você quer me acompanhar no texto para te dar uma lidinha? E aí depois a gente discute um pouquinho sobre ele. Vamos lá então. Imagens radiestésicas são radiações reflexas que circulam o corpo ou a área a ser pesquisada. Poderíamos dizer que são algo parecido com ruídos em uma transmissão de rádio. Aquele chiado. São mais intensas em dias tempestuosos ou com sol muito forte e diminui a intensidade à noite ou em dias nublados. As imagens radiestésicas tendem a produzir erros na pesquisa radiestésica. A técnica mais prática para eliminá-los é pelo efeito das pontas, bastando para isso segurar com a mão livre um lápis ou com a ponta virada para cima, ou manter sobre a mesa de trabalho uma agulha fincada em algum objeto maciço, perto do testemunho ou perto daquilo que você está analisando. Sua intensidade decresce com a distância, enquanto a intensidade do objeto pesquisado é constante. Tá? Temos estes ruídos quando trabalhamos com seres vivos. Tá bom? Tá legal. Então vamos lá. Os dias tempestuosos ou os dias nublados, ou os dias esturricadamente ensolarados, tá? Em algumas situações, produz um certo tipo de perturbação nas vibrações, tanto nos campos, tá, como nas séries produzidas por um determinado objeto, por um determinado objeto, por um determinado corpo, seja ele qual for. Ok? Então, como é que nós fazemos esta eliminação? A primeira coisa, gente, comece a trabalhe com calma, trabalhe com serenidade. Você está cansado, você está extenuado, você passou uma noite em claro, você bebeu demais, ou está sob efeito de medicação analgésica, por exemplo, está sob anti-inflamatório. Então esteja certo que a tua atividade neuromuscular vai estar comprometida. Então qualquer influenciazinha pode perturbar o resultado que você está tentando auferir naquela análise, naquele diagnóstico. Esta recomendação das pontas, ela é boa. Eu vou repetir, ela é boa. Você viu como é que eu falei? Boa. É porque ela não tem uma eficiência ou uma eficácia em 100% dos casos. Isso aqui não é um para-raio. Se parece com um para-raio, mas não é um para-raio. Para-raio... Eu estou fazendo uma comparação alusiva ao para-raio para evitar as descargas elétricas, mas é como se fosse, tá? É uma analogia meia simplista ou simplória para dar uma noção daquilo que se trata. Então é você ter alguma coisa pontiaguda para cima, algo que seja geralmente um lápis com grafite. Então isso de alguma maneira parece que estes ruídos provocados por este objeto, esses ruídos são ruídos externos, gente, pelo amor de Deus. Uma anomalia geofísica, um movimento de uma placa tectônica, uma incidência diminuída de um raio solar, atividade elétrica vinda do céu, trovoada, tempestade, alguma coisa, relâmpago, né? A atividade elétrica vinda do céu, isso de alguma maneira perturba a ordem natural das coisas. Por mais que seja uma pessoa equilibrada, quando tem um dia tempestuoso ou com grandes trovoadas, chuva torrencial, tempo nublado, você fica diferente, cara. Eu não tô exagerando. Acontece comigo, acontece com você, tá?
Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Maior ou menor intensidade, não sei. Mas acontece. Então esta alteração, se acontece com você e isso é sensível, tá? Isso acontece também nas diversas situações nas quais nós estamos envolvidos. E esta percepção, ela altera a característica, a qualidade da nossa investigação radiestésica. Então, quando for fazer, para evitar esse tipo de interferência, o melhor que nós temos é nos cercarmos dos dispositivos de segurança. Fazer num dia tranquilo, num dia iluminado, pode ser nublado, não sei, mas num dia iluminado, estável, temperatura amena, que você não esteja sob efeito de alta temperatura, um ambiente muito quente, ou num ambiente muito gelado, onde você se fica contido, né? Fica contraído, num ambiente devidamente iluminado, para que você possa perceber as coisas com tranquilidade. Tudo isso contribui para que os eventuais ruídos produzidos externamente sejam minimizados, tá certo? Então, tá dado o recado. Isso aqui é apenas essa imagem radiestésica aqui, talvez esse texto tenha servido para passar uma dica para você de um bom momento de trabalho. Vamos para o próximo agora? Séries e rotações. Me acompanha no texto. Cada corpo produz no pêndulo um número de oscilações seguido do mesmo número de rotações. Quando dois corpos têm o mesmo número de série, eles podem se distinguir pelo seu raio fundamental. Existem diferentes resultados entre os números de série dos vários radiestesistas clássicos. Para facilitar sua vida, use a tabela proposta pelo Abad Mermet em anexo. Então, na última página do seu e-book, eu coloquei aqui uma tabelinha. Existem quatro referências aqui a 4 radiestesistas. A primeira delas é do Abad Alexis Mermet, para que você a tenha. Tá, então vamos lá. Como é que isso funciona? Tá? Então, no teu e-book, quando a gente fala em espirais, que é o próximo tema, você vai ver uma figurinha que eu coloquei ali, que são esses. Deixa eu te mostrar a figurinha por inteiro. Então, você vai lançar o pêndulo sobre o pêndulo em espera. Sabe o que é lançar o pêndulo em espera? Lembra? Na vertical, lança o pêndulo em espera e depois você vai verificar quais são, a partir de que momento o pêndulo começa a fazer as oscilações elípticas e circulares. Você vai perceber que o número de movimentos em espera é praticamente igual, diferenciando uma ou outra oscilação, para mais ou para menos, num corpo específico. Então, qualquer atividade, qualquer análise que você faça, é claro que você vai precisar de treinar. Então, eu vou pegar aqui eu separei aqui na tabela, tá? Separei aqui na tabela no item 9, que são as espirais, né? Que, por exemplo, o aço. Aço, você pode pegar um pedaço de aço da faca da sua cozinha, colocar a mão em cima ali e lançar o pêndulo em espera. Ele vai fazer 4 movimentos e depois vai fazer 4 rotações e depois novamente 4 movimentos. Flávio, o meu não fez. Então você faz a sua tabela, faz as suas séries, porque isso depois, na prospecção de geobiológica, isto vai ser importante. Dependendo do tipo de oligoelementos que você tem dentro, você está fazendo uma análise de prospecção de oligoelementos, como na análise do fio do cabelo, que ele determina os micronutrientes que tem no seu organismo. Então, para você testar a presença desses oligoelementos, não tem outra técnica que seja essa, séries e rotações. Não tem. Então, se você tem um determinado tipo de elemento químico, vamos lá, por exemplo, cádmio ou alumínio,
que pode ser elementos que estão presentes no nosso organismo por contaminação. Como é que você checa isso? Você pode utilizar uma tabela e fazer, porque você estuda sistematicamente esse tipo de análise investigativa. Por exemplo, eu já dei isso, já falei isso anteriormente. Mas você pode pegar, por exemplo, uma gotinha de sangue ou mesmo o bulbo capilar, né, colocado dentro de um campo radiestésico e fazer ali o seu teste. Por exemplo, utilizando o raio testemunho, você colocar o fio de cabelo e colocar uma amostra de alumínio, por exemplo, verificar se existe efetivamente correlação entre o alumínio e o fio de cabelo. Checa pela segunda vez utilizando as séries e direções, tá certo? O alumínio, por exemplo, a série do alumínio é 5, então ele vai fazer 5 movimentinhos de espera, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai montar esse padrão, e esse padrão vai ser a forma pela qual você vai identificar a presença daquele elemento ali no sistema, na pessoa, no local. Você tá no campo, por exemplo. Você quer testar, por exemplo, a presença de água no subsolo. Você tem várias maneiras de checar a presença da água no subsolo. A primeira coisa, você precisa conhecer geologia, para saber onde a água se aloja. Você está no campo, você está olhando para o relevo do campo. Você tem que ter uma noção de onde você está olhando, onde a água vai se alojar. Então é ali que você vai verificar. Existe a possibilidade da água se alojar ali? Sim, existe. Tá? Então agora você pode usar 3, 4 recursos, 3, 4 artifícios para verificar se a água tem ali no subsolo. Uma delas é as séries. Lança o pêndulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então indica a presença da água no subsolo. Aí depois você vai fazer as demais verificações, vai planificar ou estratificar sob que condições ela se encontra ali. Então, você está percebendo? Radiestesia é só para profissional, não é para amador. Então, séries e rotações é um tema que deve ser estudado com carinho. Nós vamos ter um capítulo, ter uma aula só sobre isso. Mas é para que você já fique atento, saiba que existe esse nome, séries e direções. É um recurso onde a gente utiliza conceitos das linhas magnéticas, das linhas superficiais de um corpo, né? Essas emanações que eles têm, que é o primeiro item da série de termos e expressões. Então tudo isso converge para análises mais sofisticadas, tá certo? Vamos passar para o próximo? Desenhos pendulares. Na mão de um radiestesista muito experimentado, o pêndulo parece desenhar a figura sobre o qual está suspenso. Recomendo como experimentação apenas ou para um trabalho especializado. As práticas espirituais, por exemplo, detecção de tipos específicos de influência e ação, desenhando a forma astral emissora. Bom, os desenhos pendulares, um primeiro trabalho que aparece sobre desenhos pendulares é no livro que eu já disse para vocês, no livro Mãos de Luz, onde ela faz uma série de arabescos, de guirlandas com um movimento pendular. Em se tratando de geobiologia multidimensional, onde existe a possibilidade de uma influência astral, de uma influência psíquica, de uma influência espiritual, seja como for, né? A gente vai discutir sobre isso e aí você vai tentar entender da forma como lhe convier. Aí eu vou te dar todos os parâmetros de compreensão. Então, a partir do momento que existe uma forma astral, uma forma espectral, uma forma pensamento, ela naturalmente, ela não é, muito embora fala forma,
ela não é uma forma configurada tridimensionalmente. Ela não tem largura, comprimento e altura. Ela está representada em nós por uma outra coisa que está na quinta dimensão. Vou repetir, ela está representada por alguma coisa que está na quinta dimensão. Como isso está representado, como isso está manifestado nessa dimensão e a forma como ela nos influencia, vai permitir ao radiestesista identificar este tipo de emissão não mais agora como um movimento circular ou como um movimento linear ou elíptico. Ele começa a fazer alguns movimentos, daqui a pouco ele acaba fazendo algumas guirlandas. Então o número de volta que essas guirlandas podem produzir te indica a possibilidade de um determinado tipo de influência, de um determinado tipo de vibração ali presente. Eu digo a você, nesta etapa do seu trabalho, eu te peço, por favor, fique com isso na cabeça, atente para isso, tá? Mas se esmere, se treine, se dedique à prática do movimento pendular, quer seja um movimento circular, quer seja um movimento linear. Faça isso cotidianamente, tire seus 15 minutinhos, 20 minutinhos todo dia, como se fosse o exercício de academia. Vai e faz com os exercícios que eu já passei para você, tá certo? Uma outra coisa agora, vamos para variação de peso. A variação de peso significa que sobre alguns corpos o pêndulo dá a sensação de ficar mais leve ou mais pesado. Segundo relata Cevares no seu livro, o Manual Teórico e Prático de Radiestesia, o petróleo, por exemplo, é um líquido que dá impressão de peso. Já o gás de petróleo parece tornar o pêndulo mais leve. Aqui referenciamos a referência mental e física. Você pode perceber isso mentalmente ou fisicamente. Então, lembra quando nós falamos na emissão na vertical? Então a emissão na vertical ela tem potencialmente duas forças equilibradoras, a força para cima e a força para baixo. Nós, por exemplo, nós estamos equilibradamente na vertical, o equilíbrio das forças compensadas nos leva para o alto e também nos mantém preso à terra. Quando nós perdemos a conexão com o alto, com Deus, a gente fica muito terra, a gente fica muito mundano. Então as nossas questões mental superior começam a se diluir e nós damos muito, predominantemente, privilegiamos a parte física, única e tão somente, sobretudo os prazeres da carne. Por outro lado, se temos a nossa componente vertical extremamente exacerbada, nós acabamos aniquilando o nosso corpo, aquilo que é o santuário da nossa alma. Então, a sensação do pêndulo no alto da cabeça de um indivíduo, por exemplo, ele pode girar delicadamente, porque as forças compensadas podem ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Então esse equilíbrio dinâmico nos mantém dentro de padrões funcionais. Isso não é estático. Por outro lado, alguns elementos, eles têm, por conta da sua densidade e volume, eles apresentam um tipo específico de emissão na vertical. Nós já falamos anteriormente. Então essa emissão na vertical dá a impressão que o pêndulo tem um pouco mais de peso na hora do movimento. Ao passo que se eu tenho um corpo com menos densidade ou menos volume, ele tem uma sensação mais leve. Então esse é um dos fatores que deve ser levado em consideração, por exemplo, na prospecção de subsolo. Flooding ou fadiga, né? É muito parecido com o que acontece com a recepção de rádio de ondas curtas. Nos dias de tempestade existe o flooding, quando as radiações se desvanecem. Na radiestesia é como se você tivesse em contato com uma radiação, de repente essa radiação desaparece e você acaba não tendo resposta pendular.
Tá? Então, enquanto você está fazendo pergunta sim e não, teu cérebro e a tua conexão mental, a tua sintonia, a tua ressonância está longe do processo. Enquanto você está em contato psíquico, mental, através do raio mental, do raio testemunho, o teu cérebro está em constante contato com aquilo que você quer pesquisar. Então, pode acontecer por alguma razão que existe uma alteração nas emissões vibratórias de um determinado corpo, de uma determinada situação, de um determinado ambiente, por exemplo, e existe como se fosse, você está ouvindo o rádio e de repente ele dá um chiadinho e ele desaparece. Quem gosta de ouvir rádio em ondas curtas, no equipamento de rádio, como eu gosto, sabe o que representa o fuzzy, ou a fadiga. Né? O sinal desaparece, mesmo você estando sintonizado, meu rádio ali sintonizado naquela frequência, a emissão vinda da estação de rádio, no meio do caminho, por exemplo, tem uma interferência, tem uma tempestade, tem uma alteração da ionosfera, a reflexão das ondas eletromagnéticas se dão de forma um pouquinho atrapalhadas e assim por diante, tá certo? Então, a fadiga, ela pode de alguma maneira restringir um pouquinho o seu trabalho de radiestesia, tá certo? Eu quero chamar a atenção nesse momento que a fadiga pode também ser algo que tem a ver com você. Poxa, afinal de contas você está meio extenuado com isso, meio acabadão. Então eu sempre recomendo que você tenha à mão uma pedrinha de ímã, tá? Essa pedrinha de ímã é um ímã de neodímio. Você sabe o que é ímã de neodímio? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um ímã de neodímio, ó. Tá legal? É isso aqui, ó. É um ímã que ele tem uma cobertura com um material, parece aço inox, mas ele é extremamente frágil. Você ter isso dentro da sua maleta de trabalho, é importante que você o tenha, e quando você perceber que está existindo isso, mantenha o ímã seguro na mão, na tua mão, onde você opera com o pêndulo. Então esse campo magnético estático produzido pelo ímã, geralmente 600, 800 Gauss, é um campo magnético intenso, e que de alguma maneira ele vai mexer com a estrutura do ferro contido nas estruturas musculares, capaz de produzir a interação neurofisiológica e os movimentos, e aí você pode voltar a trabalhar. Se mesmo assim ainda estiver acontecendo essa questão da fadiga, eu recomendo que você interrompa o trabalho e vá fazer uma outra coisa. Tá? Vai tomar um copinho d'água, vai tomar um chá, vai tomar um café, vai dar uma voltinha e depois você volta. Tá certo? Remanência. A remanência é a denominação dada ao resultado da impregnação de vibrações de um determinado corpo sobre o local onde este permaneceu por algum tempo. A duração da remanência varia de acordo com a natureza do corpo e com o tempo em que esse esteve presente no local. Então tá. Remanência. Você imagina, por exemplo, que eu estou aqui nesse momento agora e eu vou sair daqui, sair do teu campo visual e você está me vendo aqui, ó. Não? Não? Você não está vendo, mas existe aqui nesse espaço uma remanência, que é um resíduo do conteúdo vibracional que eu deixei aqui nesse local. A remanência é proporcional, claro, ao tempo que eu fiquei aqui, e a remanência é proporcional também ao meu tamanho, ao meu volume, ok? Então deixa eu te contar uma coisa. A remanência dos seres vivos, elas são muito mais efetivas e evidentes. Por quê? Porque os seres vivos emana através do seu duplo etérico, que é uma camadinha de matéria orgânica em decomposição e água, e ela tem um caráter volátil. A hora que você anda, a hora que você se movimenta, isso se comporta como se fosse uma névoa, como se fosse uma fumaça. Então quando você está aqui, eu estou aqui nesse ambiente há muito tempo, é o meu local de estudo, é o meu local de trabalho, é aqui que eu faço as minhas gravações, então existe um elevado grau de remanência das minhas vibrações. Se vem uma outra pessoa aqui no local, ele vai perceber que esse local tem algumas
características singulares. Aqui tem os meus livros, aqui tem a câmera, tem o computador, tem uma porção de coisas que evocam a minha personalidade, o meu traço personal dentro desse ambiente. Isto é remanência. Tá? Assim também a remanência são de estados deletérios, são de estados nocivos. Pessoas que por alguma razão carregam consigo formas astrais, vibracionais, que não são tão legais assim. Pessoas que vivem, por exemplo, pessoas que vivem de ideologias política, filosófica, religiosa. Essas pessoas têm um tipo de emanação muito densa. Então, por onde elas passam, elas deixam marcas muito fortes. É como se fosse um odor fétido. Eu estou falando sério, gente. Pessoas que carregam consigo fortes ideologias políticas, religiosas, filosóficas, são pessoas que vivem pelo mito. Nós estamos vivendo isso agora. Essas pessoas, perto dessas pessoas, as emanações são emanações fétidas, pútridas. Não explicitamente por conta disso que está acontecendo agora, mas pelo formato com que isso se configura no corpo das pessoas. Uma pessoa que seja uma pessoa mais livre, uma pessoa mais tranquila, mais suave, então existe um estado renovado desse conteúdo vibracional, da aura dessa pessoa. Ela vibra de um jeito, de um jeito mais fluídico, então isso se renova. Então são pessoas que não só carregam consigo um profundo sentimento de alegria, de liberdade, de contentamento, de prosperidade, né? Mas também são pessoas ou situações que deixam uma marca sutil e cuja impregnação é praticamente muito baixa. Tá? Ao contrário, você percebe uma situação deletéria, ruim, ou mesmo quando você está em contato com alguma pessoa, mesmo sem conhecê-la, estando perto dela, você já percebe que aquela emanação é uma emanação remanente. E esta remanência é resultado específico de pensamentos obsessivos ligados à política, filosofia e religião. Esses três pontos são cruciais para manter o indivíduo do lado escuro, do lado sombrio, fétido, repugnante. Ok? Fique certo disso. Depois você faça essa sua experiência. Impregnação. A impregnação pode ser confundida com remanência. Então vamos lá. A impregnação pode se chamar também de contaminação vibracional. Ela pode ocorrer entre os mais diversos objetos, instrumentos e situações próprias à prática radiestésica. Evitemos a confusão com remanência, como já disse. Alguns pêndulos podem se impregnar de vibrações das pessoas e dos testemunhos, tá? Dos testemunhos utilizados. Eu faço menção aqui novamente ao pêndulo de cristal, por exemplo. Os testemunhos empilhados de qualquer jeito e sobre uma mesa permutam vibrações entre si, como por exemplo as cartas do tarô, cristais, vidros de remédio e outros objetos. Então a impregnação não se trata de remanência. Remanência tem a ver com o tempo. Impregnação tem a ver com o estado vibracional que aquilo está contaminado. Beleza? Então uma das condições impregnantes, isso tem a ver com o teu instrumento radiestésico, uma das condições de impregnação é quando você tem um instrumento de péssima qualidade, mal usinado, desequilibrado, isso induz uma condição de impregnação. E por conseguinte, isso dificulta o seu trabalho como radiestesista. Por outro lado, um material de excelente qualidade, boa qualidade, muito bem usinado, harmônico, a possibilidade de impregnação é mínima. E a desimpregnação? A desimpregnação, se por qualquer motivo acontecer uma impregnação, use as técnicas relativas à prática do magnetismo forte, sacudindo, fortes sacudimentos, contato com o solo. Isto é válido para o radiestesista e para os instrumentos. Esfregar energeticamente as mãos e tudo mais. Então, uma das coisas que você pode fazer... Ai, Flávio, eu trabalho com pêndulos de cristal. Tá, tudo bem, vai. Não vou ficar brigando com você não, tá?
Mas quando você tiver um pêndulo de cristal, você pega o pêndulo de cristal e dá uma batidinha nele em cima de uma superfície. Ouviu a batida? Batidinha. Numa superfície dura, que toda a estrutura cristalográfica cuja impregnação permitiu essa alteração, e guardou uma memória, ela se desfaz imediatamente. Agora, se você for passar o dia trabalhando e dando batidinha no teu pêndulo de cristal, no final do dia provavelmente ele vai estar quebrado. Tá? Pode ser uma batida mais forte, ele vai acabar quebrando. Então utilize um instrumento de boa qualidade. Tá legal? Bem, eu acho que nós já terminamos a sequência de termos e expressões. Eu vou te pedir um grande favor, tá? Essa seleção de termos e expressões, eu as cataloguei, separei, investiguei, fiz esse textinho para que vocês pudessem ter acesso a ele de uma maneira bem legal, bem tranquila, bem joinha, tá? Mas eu queria que você, por alguma razão, você deve ter ouvido, escutado, percebido, assistido alguma aula aí, ou pela internet, ou mesmo do seu professor, de um termo específico que ele utilizou dentro do ambiente radiestésico. E que você saiba sobre essa expressão e sobre esse tema. Eu queria, por favor, que você me desse a chance de aprender e também de compartilhar com os demais desse nosso grupo. Combinado? Então tá, eu vou fazer uma pausinha agora aqui e vou montar um ambiente bem específico aqui para eu tirar as séries a série e o ângulo de um produto que nós fabricamos aqui. Tá legal? Quando eu digo nós fabricamos é porque faz parte de um outro negócio nosso. E eu vou fazer essa brincadeira com vocês, mas ela é séria. É a maneira pela qual nós conseguimos tirar a série de um determinado produto, de um determinado elemento, e depois eu vou ensinar vocês a trabalhar com a direção. São dois, inclusive eu fiz aquele gráfico, tá bom? Vamos dar uma interruptidinha aqui e eu vou para a prancheta para a gente fazer esse outro trabalho. E aí a gente conclui essa aula. Daqui a pouco eu estou de volta. Até já! Eu trouxe para vocês aqui duas amostras, tá vendo aqui? Este aqui é um brigadeiro branco e este aqui é um brigadeiro preto, brigadeiro gourmet com chocolate belga, esse aqui com chocolate branco, feito com leite de búfala, é um produto de excelente qualidade. E eu vou fazer o seguinte nesse exemplo aqui. Nós vamos fazer a técnica de fazer a série desse doce. Eu vou utilizar para esse fim um campo radiestésico, que é esse espaço que nós temos e circunscrevemos a nossa ação. Isso mentalmente tem uma ação extremamente poderosa. Então, gente, é claro que isso aqui é uma brincadeira e obviamente que é para deixar vocês com água na boca, tá bom? Então, o processo consiste no seguinte: eu posso fazer de dois jeitos. Começar de um lado e vindo nesta direção, ou simplesmente fazer a pendulação sobre a amostra e verificar o que acontece. Então eu vou permitir que o pêndulo faça um movimento pendular, como se fosse um movimento espera, e eu vou contar o número de vezes que ele faz esse movimento para cima. Toda vez que ele vai para cima é um risco, por exemplo. E depois ele vai começar a fazer movimentos circulares, e eu vou contar esses movimentos circulares. Ele provavelmente vai fazer o mesmo número de movimentos circulares e o mesmo número de movimentos lineares. Os movimentos lineares representam a estrutura de campo e os movimentos circulares representam a série desta amostra. Então nós vamos fazer exatamente isso que vocês viram, tá bom? Vamos lançar o pêndulo aqui. Isso você vai fazer inúmeras vezes quando você quiser fazer a sua demonstração, tá bom? Nós vamos lançar agora. Primeira coisa, você vai lançar o fio do pêndulo
Imagine que você está soltando o fio do pêndulo e ele vai aumentando de tamanho até a hora que ele fazer o movimento para a direita. Significa que você tem o comprimento de sintonia do pêndulo. Agora não são mais 4 dedos. Agora é o outro truque. Então, imagine que você estivesse polvilhando sal aqui em cima. Ou polvilhando um pouquinho desse material brilhante aqui. Tá? Então você coloca o pêndulo em espera, vai soltando, soltando, até ele fazer um movimento circular. Fez o movimento circular. Tá bom? Então agora nós vamos começar a fazer o trabalho de mensuração das séries. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Tá me parecendo, eu já vou falar para vocês, eu já fiz o teste. Tá me parecendo que o brigadeiro preto tem, o número de série dele é 8. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para o brigadeiro branco. Esse aqui é um brigadeiro branco feito com leite de búfala, tá? É uma iguaria. Vamos fazer a mesma coisa, soltar aqui para cima, ele fez um movimento circular. Significa que esse comprimento aqui é o comprimento de sintonia do pêndulo para isso aqui. Lembra que eu falei para não fazer nó? Então tá. Vamos de novo agora. Lançar o pêndulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Tá vendo? Esse aqui não está muito bem ajustado. Vamos de novo? Tá? Eu não tinha feito, eu estou conversando agora junto com vocês, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, 11. 1, 11. Parece que é 11 as linhas de campo dele. Tá? Agora vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2... Ó, tá me parecendo que é 13. Então, este é o exercício que você vai fazer para a mensuração das linhas de campo e da série. Tá? Agora eu vou fazer uma brincadeira final, que é determinar o ângulo. Tá? O ângulo nada mais é do que o encaminhamento que o pêndulo faz, entendendo, eu fiz apenas isso aqui é apenas uma experimentação, entendendo que aqui é o norte magnético, aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, aqui é o polo leste e aqui é o polo oeste, né? Este, oeste. Certo? Norte, sul, leste, oeste. Então vou fazer essa brincadeira. É apenas uma hipótese. Eu vou lançar o pêndulo nesta posição. Imagina que a vibração segue neste sentido aqui, ó. Tá bom? Segue neste sentido. Então, é como se você fizesse este movimento e aí ele começa a fazer o movimento para a direita. Vou repetir. Você entra, ele começa a fazer o movimento para a direita e aí você vai verificar em que posição ele vai se dirigir. Se é para primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos tentar de novo? Está no primeiro quadrante. Supondo que tivesse sido o primeiro quadrante. Eu vou parar com o pêndulo aqui, ó. Parar com o pêndulo aqui e fazer uma marquinha com lápis. Vamos imaginar, esse aqui é o primeiro. 2. Vamos colocar o brigadeiro preto agora. Brigadeiro preto, vamos fazer a mesma coisa, faz a sintonia, tudo, deixa ele fazer a rodinha, e aí você lança. Lançou, opa, não é para chutar o brigadeiro. Você lança, ele vai fazer o giro,
sintônico e começa a fazer a sua... Ele está no primeiro quadrante ainda. Está se dirigindo para o segundo quadrante, entre este e sul. Está indo. Agora ele já está se direcionando para o terceiro quadrante. É só para você ver como é que é o movimento do pêndulo, como é que são as esperas que nós temos que ter, até... Pronto, ele parou nessa direção aproximadamente. Isso você vai checar inúmeras vezes. Então está aqui. Então aqui eu tenho o brigadeiro preto e aqui eu tenho o brigadeiro branco. Então, apenas um exemplo, né? Então eu vou pegar um esquadro, centro do disco, vou vir para cá e eu tenho essa radial aqui. Então o brigadeiro preto dele, a série dele é 8. E aqui eu tenho o brigadeiro branco. Lembra aqui, ó? Esse aqui é o ponto do brigadeiro branco. Eu vou ponto aqui, clico aqui. Então eu tenho aqui o brigadeiro branco e a série dele é, vamos colocar aqui, 13. Ah, tudo bem. E agora eu vou começar a fazer a minha mensuração. Isso aqui é só um exemplinho. Nós vamos aprender a mexer com esse aparelho aqui perfeitamente. Centro do transferidor aqui no 360. Agora eu venho medir aqui, ó. Eu estou medindo aqui exatamente 40 graus. Olha aqui, ó. Vem aqui, é esse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 40 graus. Brigadeiro branco. O brigadeiro preto, é a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui 240, 245, 46, 47, 48. Então, 248 graus é a direção do brigadeiro branco. Tá, isso aqui. Perdão, brigadeiro preto. Brigadeiro preto tem a série 8 e a direção 248. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha ficado com vontade de comer brigadeiro. E eu vou ficando por aqui. Por favor, você tem alguma dúvida, passa um e-mail. Porque acontece de eu não vou ficar tendo acesso à linha do tempo contida ali na aula do YouTube. Eu confesso a vocês que são mais de uma centena de alunos, como você, e eu estou vendo que está começando a aparecer uma porção de comentários abaixo. Eu disse isso no começo. Por favor, vamos seguir as regras. Eu não tenho como atender todo mundo aula por aula dentro desse formato que alguns de vocês estão optando. Fazer perguntas dentro da aula, tá? São algumas agora. São algumas. Eu estou tentando da melhor maneira possível responder. Mas eu te peço, por favor, você chegou aqui agora, utilize o e-mail. Pode flaviogirol@gmail.com, coloca lá aula de radiestesia. Pronto, você colocou aula de radiestesia, você coloca uma perguntinha. Por favor, não é para fazer aquele texto longo, tirando uma dúvida específica sobre uma questão que você tenha. Isso vai ter, nós vamos ter esse espaço. Eu quero que você coloque ali uma dúvida referente à aula. Flávio, com relação ao tema de remanência, eu não entendi aquilo que você falou com relação àquele tema. Ah, com relação à impregnação, não entendi. Me explica com detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou montar, como eu estou fazendo agora, montando uma da Masterclass para responder todas essas perguntas e dar a você absoluta e total atenção. Tá bom assim? Então deixa você um grande abraço, tá? E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Vou deixar minha remanência aqui agora, quer ver? Ó?